Campanha de solidariedade do Sindifisco RS já entregou quase 30 toneladas de cestas básicas a entidades. Comemorando o mês do trabalhador, Fenafisco cobra vacina, emprego e reforma tributária solidária. Fonacat critica relator da PEC 32 de 2020 na CCJ. Estas e outras notícias a partir de agora, no resumo da semana. Anúncio do Sindifisco RS veiculado nos jornais Correio do Povo e 0 Hora do dia 11 destaca a nova campanha do Sindifisco RS que está mobilizando a sociedade gaúcha para ajudar quem mais precisa nesse momento de pandemia. No último dia 30 de abril, véspera do Dia do Trabalhador, o diretor da Fenafisco, Celso Magliani, somou voz junto a outros representantes de movimentos sociais, sindical, trabalhadores do setor público e privado, durante live intitulada Democracia, Vacina e Emprego para Todos, realizada pelo senador gaúcho Paulo Paim, do PT-RS, para cobrar ações que revertam o atual cenário de crise sanitária, social e econômica decorrentes da pandemia de Covid-19. Os brasileiros estão enfrentando e sofrendo com o que alguns teóricos chamam de sindemia, uma série de problemas somados à pandemia de Covid-19. Apesar das inúmeras decisões equivocadas de alguns governantes e de certa paralisia de gestão, alguns projetos foram encaminhados no sentido de permitir o combate ao coronavírus. Conversando com os jornalistas Everton Lacerda e Luiz Augusto Kern, no RS em Pauta do dia 10, o deputado federal Pedro Westphalen, do PP-RS, relator de medida provisória que facilita a compra de vacinas, insumos e serviços necessários à vacinação, abordou o tema. Passados 133 anos da assinatura da Lei Áurea, o dia 13 de maio marca, não sem polêmicas, uma conquista do movimento abolicionista brasileiro, mas não tem apelo suficiente para ser considerado um dia comemorativo por descendentes de seres humanos escravizados. O que podemos refletir sobre essa data em um cenário envolto em racismo estrutural? Quem participou do RS em Pauta do dia 13 para refletir sobre o tema foi o jornalista e escritor Juremir Machado da Silva, autor, entre outras tantas obras, do livro Raízes do Conservadorismo Brasileiro. A Fenafisco participou no dia 11 de mais uma Assembleia Geral realizada pelo Fórum das Carreiras de Estado, Fonacat, oportunidade em que tomou conhecimento do parecer do relator da PEC 32 de 2020 na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara, deputado federal Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, pela admissibilidade da matéria. A federação, na linha do Fonacat, se posiciona contra a proposta de reforma administrativa como um todo e segue atuando junto a diversas entidades sindicais em defesa do serviço público e pela manutenção e fortalecimento do setor, promovendo estudos técnicos e se colocando em permanente diálogo com diversos parlamentares engajados na luta pela valorização dos servidores. Membros do grupo de trabalho Teto 100, organizado pela Fenafisco, se reuniram no dia 12 por videoconferência para sistematizar estudos que verifiquem a política remuneratória da administração tributária, no que versa aos critérios de vinculação e regulamentação constitucional do teto salarial das carreiras do fisco. Nesta primeira reunião foi discutido quais estados estariam com o teto vinculado ao subsídio dos governadores, desembargadores e ministros do STF. Na oportunidade, o grupo acordou em fazer um levantamento via formulário de pesquisa para conhecer a realidade de cada unidade da federação, no tocante ao teto salarial aplicado à classe fiscal, sua fundamentação legal, lei e Constituição Estadual, e quantas são as categorias que fazem parte do grupo TAF, Tributação, Arrecadação e Fiscalização. Foi publicada no dia 14 no Diário Oficial do Estado a lista de antiguidade dos auditores fiscais da Receita Estadual. Conforme artigos 51 e 52 da Lei Orgânica da Administração Tributária, a LC 13.452 de 2010, a publicação da lista de antiguidade é etapa necessária à realização de promoções.
No dia 1º de fevereiro foi publicado o quadro de lotações e vagas nas classes que compõem a carreira de auditor fiscal da Receita Estadual. Nessa data, havia 61 cargos vagos na classe E. Com as aposentadorias ocorridas desde então, deverão haver mais vagas nessa classe, o que abrirá espaço nas demais para que mais auditores sejam promovidos. As diretorias e conselhos do Sindifisco-RS e da AFISVEC se reuniram no dia 14 virtualmente para repercutir a reunião ocorrida no dia anterior com os subsecretários da Secretaria da Fazenda. O grupo vem se reunindo semanalmente. Para mais detalhes, informe-se com o seu representante no Conselho das Comissões Sindicais ou com os diretores do Sindifisco-RS. No dia 17 de maio, o presidente do Sindifisco-RS, Altemir Feltrin, e o vice-presidente da entidade, Celso Magliani, participaram de reunião da União Gaúcha em defesa da Previdência Social e Pública. Entre as pautas da reunião estavam a reforma administrativa, a PEC 32, e o PLC 21/21, que autoriza o Estado a aderir ao regime de recuperação fiscal. Também foram pauta da ocasião o IP Saúde e IPPrev. Estas foram as principais notícias dos últimos dias. Para mais informações, acesse o site e as redes sociais do Sindifisco-RS.